Olá, eu sou o André Bacher, gestor de pesquisa e projetos do Instituto Aurora, e essa é a apresentação do nosso Panorama da Educação em Direitos Humanos no Brasil, pesquisa que nós finalizamos no final de 2022 e estamos lançando agora no início de 2023. Essa pesquisa faz parte de um conjunto de pesquisas que nós estamos realizando desde 2020, conjunto que nós chamamos de Panorama da Educação em Direitos Humanos no Brasil, e para cada um deles nós damos um subtítulo. Antes de apresentar o panorama em si, eu acho importante falar sobre as nossas motivações. Essas motivações foram mudando ao longo do tempo, mas algumas se permaneceram e seguem guiando o nosso trabalho. A primeira dessas motivações é o monitoramento da educação em direitos humanos, sobretudo num período em que toda essa política foi desestruturada. Não só a educação em direitos humanos, mas toda a política de direitos humanos no nosso país. O Instituto começa a fazer esse trabalho em 2020, portanto, já com algumas marcas negativas sobre a educação em direitos humanos. Então, a gente achou importante ter esse monitoramento, sobretudo por causa desse período. Além disso, a gente gostaria de ter um histórico, fazer a manutenção desse histórico sobre a educação em direitos humanos. Não é fácil encontrar todo o movimento que aconteceu, todo esse histórico, como eu disse. Então, a gente decidiu que seria importante facilitar, dar um acesso fácil a toda essa história do movimento da educação em direitos humanos no país. A gente pretende, então, seguir fazendo essa história, então fazer manutenção desse histórico. A gente encontra com mais facilidade um pouco do que aconteceu nos anos 90, um pouco do que aconteceu no início dos anos 2000, mas a segunda metade do século para frente fica um pouco mais difícil. Então a gente está fazendo essa manutenção do histórico da educação em direitos humanos. Além disso, junto com essa manutenção, tem uma facilidade de acesso a essa informação. Então, a informação está compilada em um espaço e basta entrar lá e procurar o que se quer que se encontra essa informação. E, evidentemente, a gente tenta aqui fazer parte da revitalização da pauta da educação em direitos humanos. Como eu disse, foi sendo desestruturada politicamente, institucionalmente, mas também nos movimentos sociais. E agora ela está se revitalizando, voltando desde 2020, e a gente gostaria de fazer parte desse movimento, né? Parte dessa revitalização da educação em direitos humanos. O que efetivamente nós fizemos? Quais foram as pesquisas que nós fizemos? Foram 3, Panorama 1, Panorama 2 e Panorama 3, posso me referir a eles dessa maneira também. Mas, inicialmente, lá em 2020, nós fizemos o Panorama da Educação em Direitos Humanos no Brasil, biênio 2019-2020 e Perspectiva Futura. Essa pesquisa foi realizada no ano de 2020 e lançada no início de 2021. O objetivo dela, eu vou falar mais especificamente, mas era tentar mostrar o cenário no país e nos estados da política de educação e direitos humanos. Ano passado, em 22, em agosto de 2022, nós lançamos o biênio 2021-22. Essa pesquisa é uma atualização da anterior, então ela não traz nada de estruturalmente diferente, mas ela traz uma atualização de dados um pouco mais completos, um pouco mais corretos, porque a gente conseguiu coletar mais informações, tivemos mais tempo para coletar essas informações. Então, era uma atualização da anterior, até um documento diferente, porque não tem algumas coisas que aparecem na pesquisa anterior. E a pesquisa que nós estamos lançando esse ano, lançando agora, é o Panorama 3, Panorama da Educação e Direitos Humanos no Brasil, órgãos, políticas e ações, que é o documento para o qual gestores públicos, gestoras públicas cederam entrevistas falando sobre as ações que realizam em todos os estados, né, do país. Essa é a pesquisa que estamos lançando e sobre a qual nós vamos falar mais detidamente. Mas antes é importante falar sobre as pesquisas anteriores para que se possa entender o trabalho que a gente fez até então. Resultados das pesquisas. Primeiro, esses 3 documentos que nós temos, então, públicos, acessíveis a todas as pessoas. Esse monitoramento, como eu havia falado, né, uma das nossas
nossas motivações. Esse monitoramento dos últimos 4 anos estão realizados e nós vamos seguir monitorando a educação em direitos humanos nesse nível institucional. E o nosso maior orgulho, que é um banco de dados interativo, online, com essas informações todas compiladas, de facílimo acesso e impossível até fazer comparações entre os estados, né? Sobre as pesquisas que nós realizamos até então. 2 panoramas, eu vou falar deles conjuntamente. Panorama 2019, 2020, 21, 22. O que esses documentos traziam? Primeiro, um contexto nacional. No contexto nacional, a gente apresentou informações que consideramos importantes para entender o que aconteceu nesses últimos 4 anos e quais são as marcas, digamos assim, desses últimos 4 anos para a educação em direitos humanos. Infelizmente, são marcas de desestruturação, como eu havia dito anteriormente. A primeira importante é o fechamento, o encerramento, né, da SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Era uma secretaria do MEC, né, que existiu de 2004 a 2019, e em que a pasta de Educação e Direitos Humanos estava. Então, no MEC, era a SECADI que carregava a Educação e Direitos Humanos. A SECADI já está sendo reestruturada no atual governo, então, possivelmente, a gente terá esse retorno da Educação e Direitos Humanos para o Ministério da Educação. Além do encerramento do SECADI, a gente teve o fim do Pacto Universitário para a Educação e Direitos Humanos. Então, um pacto, um acordo entre governo e instituições de ensino superior, salvo engano, com mais de 300 instituições participantes, que visava promover, produzir, né, a educação em direitos humanos nas universidades. Também um pacto que durou até 2019 e foi encerrado. Além disso, a gente teve, no início ainda de 2019, a extinção do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, criado em 2003, um órgão colegiado importante para se pensar, né, toda a política de educação em direitos humanos, e ele foi encerrado, extinto, em 2019. Isso tudo fez com que a pasta de EDH permanecesse apenas no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E é fundamental que ela faça parte do Ministério de Direitos Humanos, mas é preciso ter uma interlocução, um diálogo do Ministério de Direitos Humanos com o Ministério da Educação, porque a gente está falando de educação e direitos humanos, então precisa ter essas duas instâncias trabalhando juntas. Nesse período de 2019 até 2022, a educação em direitos humanos esteve apenas no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, esse é um pouco do contexto nacional que a gente percebeu. No Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, havia lá uma coordenação geral de educação em direitos humanos e, então, toda a política, todas as ações deveriam sair dali. Além do contexto nacional, a gente apresentou, então, o contexto dos estados. E nos estados, a gente buscou, de uma maneira simplificada, o que a gente chamou de grau de institucionalização da educação em direitos humanos. Uma metodologia que a gente criou para essa pesquisa, que nos revelou algumas coisas, inclusive limitações, mas o importante é que a gente queria entender o que existia em termos de estrutura nos estados. Então, por estrutura, a gente entende um documento orientador para a educação em direitos humanos, geralmente são planos estaduais de educação em direitos humanos, um órgão colegiado responsável pela deliberação, pela provocação do governo, né, em termos de educação e direitos humanos, geralmente são comitês estaduais de educação e direitos humanos, e um órgão de governo responsável pela implementação de política de ações de educação e direitos humanos. Coordenações de EDH, centros de EDH, escolas de EDH, né, aí varia. Mas são essas 3 estruturas que a gente buscou encontrar nos estados para saber se havia um grau de institucionalização. Já vale a pena mencionar que esse grau de institucionalização não necessariamente significa a permanência ou a existência de ações concretas de educação e direitos humanos. Pode ser que haja um grau alto, mas pouca coisa esteja sendo feita, ou até um grau baixo e bastante coisa sendo feita. Isso foi revelado pela pesquisa. Mas o que é importante dizer é que é mais fácil ter ações e ter uma permanência quando há essa institucionalização. Então, ela é bastante importante. O que essa pesquisa revelou para a gente? 5 estados, né? Aqui são os dados de 2022, os atualizados. 5 estados tinham um grau alto,
8 médio, 7 um grau baixo, 3 nenhum grau de institucionalização. Ou seja, nenhuma dessas estruturas. E em 4 estados a gente não conseguiu resposta. Então, esses foram o levantamento de 2019 e 20, e 21 e 22. Como eu falei, essa última pesquisa ela atualiza a primeira. A gente conseguiu mais informação, teve mais respostas e atualizou esse grau de institucionalização nos estados. Como é que a gente faz essa definição? A gente usa uma metodologia, como eu falei, em que a gente avalia a existência dessas três estruturas. Então, um estado em que tem, por exemplo, um plano estadual de educação de direitos humanos, um comitê estadual de educação de direitos humanos e uma coordenação, por exemplo, de educação de direitos humanos, teria um grau alto de institucionalização, e não tem uma dessas estruturas, vai reduzindo, né? Então, tem uma dessas, duas dessas, um grau médio, tem um grau. Claro que, às vezes, o Estado não possui, por exemplo, um órgão colegiado específico, mas há uma coordenação de educação e direitos humanos dentro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. A gente levou isso em consideração também para medir esse grau. Além dos órgãos, a gente também relatou um pouco da nossa experiência fazendo a pesquisa, que foi fácil achar essa informação? Foi difícil? Tivemos resposta? Não tivemos? A gente também disse qual era a facilidade de acesso. Muito acessível é um estado em que você basta digitar ali no Google Educação de Direitos Humanos, o nome do estado, você já acha informações, ou as informações estão no site de maneira facilitada, então é fácil de encontrar, então é muito acessível. Agora, quando a gente não conseguiu resposta, nem por telefone, nem por e-mail, depois de diversas tentativas, a gente diz que não é nada acessível, não é acessível. Se nós, com tempo, recurso para fazer essa pesquisa, não conseguimos resposta, que dirá cidadã comum, tentando encontrar essa informação. E aí o grau varia de acordo com a facilidade de encontrar. Voltando para o contexto nacional, três informações que a gente considera importantes trazer sobre o nosso levantamento. A gente, além daquele cenário que eu descrevi anteriormente, da desestruturação, a gente realizou 2 entrevistas com a Coordenadora Geral de Educação e Direitos Humanos, uma em 2020 e a segunda em 2022, ali por junho de 2022, realizamos 2 entrevistas. Na primeira, ela era Coordenadora Geral de Educação e Direitos Humanos, e na segunda, ela era Diretora de Promoção e Educação de Direitos Humanos. Então, uma instância acima da coordenação, e a coordenação estava vaga, ficou vaga por alguns meses, em 2022. No que apareceu nessa entrevista? A gente fez algumas perguntas na primeira entrevista, e na segunda a partir das respostas feitas pela primeira, a gente realizou uma nova entrevista, tentando ver o que havia sido feito a partir das respostas da primeira. 3 pontos importantes. Primeiro, sobre o monitoramento da EDH no Brasil. Havia sido relatado para nós que tinha um interesse de criar indicadores, fazer um levantamento nos estados, desenvolver métricas, realizar um diagnóstico sobre a EDH no Brasil. Isso foi dito em 2020. Em 2022, não havia sido feito esse monitoramento. Os únicos dados disponíveis eram dos planos do Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos, que tinha ali número de matrículas, número de certificados, número de locais de onde as pessoas estavam fazendo cursos do Programa Nacional de Educação Continuada. Únicos dados disponíveis. O segundo ponto importante é a questão do contato com os órgãos estaduais que promovem a educação de direitos humanos, um pouco daquilo que nós, aqui no Instituto Aurora, fizemos. Sobre isso, a coordenadora, em 2020, disse que havia um desejo de fazer esse contato, de fazer esse levantamento, de iniciar um diálogo. Em 2022, esse levantamento não foi realizado. E, por fim, sobre o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos. A coordenadora nos relatou que, depois da sua extinção em 2019, ela recebeu solicitação para recriar o comitê, estava pensando nisso, mas tinha dificuldade pelo tamanho da equipe, e isso demandaria muito trabalho. E em 2022, não havia sido realizada ainda essa retomada, né, nem essa articulação. Então, alguns dados que a gente considera importantes para entender esse contexto nacional da educação de direitos humanos, e para que a gente possa tentar avançar, né, para além desses
desejos e, de fato, realize ações, né? Que a gente possa provocar o poder público para realizar essas ações. Agora eu vou falar sobre a pesquisa que a gente está lançando realmente, que é o Panorama da Educação e Direitos Humanos no Brasil, órgãos, políticas e ações. Esse panorama traz um contexto detalhado dos estados. A gente conseguiu pegar aquelas informações que a gente coletou no primeiro panorama e tentou aprofundar elas. Então, a gente realizou entrevistas com gestores públicos e relatou o que estava sendo feito nos estados. Onde era feito, quem fazia e o que era feito. Então, a gente realizou 34 entrevistas com pessoas responsáveis ou apontadas, né, para conversar com a gente sobre a política e as ações de educação e direitos humanos. A gente conseguiu falar com 22 unidades federativas, 21 estados e o Distrito Federal, então ficou faltando aqui alguns estados para a gente conversar, que a gente não teve resposta, né, apesar de ter uma tentativa insistente, e a produção de um relatório, que é esse Panorama da Educação e Direitos Humanos no Brasil, órgãos, políticas e ações. O que nós fizemos nessas entrevistas? A gente fez algumas perguntas todas, né, o mesmo questionário para todos os entrevistados e entrevistadas, e que a gente buscou entender qual é o conceito de educação e direitos humanos que aquele estado possui. Quais são as políticas, ações ou outras práticas de educação e direitos humanos? De que forma essas práticas são divulgadas? Qual é o propósito e os principais temas de educação e direitos humanos no estado? Quais são os documentos orientadores dessas ações? E para quem eles são difundidos, quem é informado sobre a existência desses documentos? Quais contextos, estruturas e instrumentos favorecem a educação e direitos humanos? Se já foi feita alguma análise da eficácia dessas ações e dessa política? Qual é o orçamento e qual é o tamanho da equipe responsável pela educação e direitos humanos? Então foram essas as questões que nós trouxemos para os entrevistados. Sobre o conceito de educação e direitos humanos, eu peguei lá o resultado do próprio panorama, que a gente apontou que a educação de direitos humanos está bastante voltada para a desmistificação e o conhecimento sobre o que vem a ser os direitos humanos, com a intenção de ampliar o respeito à diversidade. A educação de direitos humanos precisa ainda dar um passo muito duro, que é informar sobre o que são os direitos humanos efetivamente. Passar preconceitos, visões deturpadas e enviesadas sobre os direitos humanos. Então, isso dificulta o trabalho, porque para você poder fazer uma ação educativa, informativa, de promoção, você precisa ainda mostrar que os direitos humanos são importantes, né? Que eles não são algo ruim ou, enfim, né, pejorativo. Esse é algo incomum que muitos estados apresentam uma demanda difícil, né, e que o Instituto Aurora também tem essa dificuldade. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva de informar ainda o básico, né. Sobre os temas os principais temas da educação e direitos humanos, a maioria dos estados, das unidades federativas, então 18 unidades federativas, apontaram que os direitos humanos propriamente são o principal tema da educação e direitos humanos, 67%. Na sequência, diversidade e respeito, educação étnico-racial, questões LGBTQIAP+, e criança e adolescente. Então, os principais temas da educação e direitos humanos são esses, todos esses outros também são parte da EDH, mas principalmente os direitos humanos, como apareceu ali na questão do conceito também. Sobre o orçamento, nos chamou muito a atenção que apenas 6 unidades federativas possuem um orçamento específico próprio para a educação e direitos humanos. Várias unidades não têm um orçamento e a maioria, o orçamento está ligado a outra pasta, a uma coordenação maior, a uma diretoria maior. Então, apenas 6 estados têm um orçamento próprio e geralmente não é um orçamento muito alto. E quanto à equipe, a gente também está falando na maioria dos casos, equipes pequenas. Então, 9 estados têm secretarias com órgãos com até 5 pessoas trabalhando na EDH, 11 com 6 a 10 pessoas, 3 estados com 11 a 20 pessoas e um estado com mais de 21 pessoas. Aqui vale dizer que quando a gente falou com os estados, a gente buscou 2 secretarias de educação e secretarias de direitos humanos. E aí, onde estava esse tema, variava, né? Podia ser uma secretaria de justiça, uma secretaria de assistência social, uma secretaria da mulher, às vezes de direitos humanos propriamente. Então, variou, mas a gente sempre procurou esses dois órgãos.
Algumas pessoas até falaram na entrevista, olha, tem a educação de direitos humanos é mais ampla aqui, a gente tem EDH no Ministério do Turismo, por exemplo, e tal, mas a gente focou nessas duas instâncias porque a gente tentou seguir o padrão do governo federal, que é Ministério da Educação e Ministério dos Direitos Humanos. O MEC e o Ministério dos Direitos Humanos, a gente replicou esse padrão para analisar os estados. Sobre algumas coisas que a gente descobriu também, né? Apenas 8 estados têm planos estaduais de educação de direitos humanos e 5 em articulação ou elaboração. Então, poucos estados têm um documento específico para EDH. E nós olhamos também os planos estaduais de educação para ver se existiam menções a EDH ou aos direitos humanos. 11 unidades têm menção a EDH e 25 têm menção aos direitos humanos. Então, a maioria dos estados tem pelo menos uma menção aos direitos humanos no plano estadual de educação, mas apenas 11 têm menções a EDH nos seus planos estaduais de educação. Um resumo aqui, então, do que a gente notou, né? Todas as entrevistas realizadas foi mencionada a dificuldade de implementação de políticas de EDH, principalmente porque há assuntos que, quando são tratados nas escolas ou são propostos por meio de políticas públicas, encontram grande resistência por parte da população e ou dos políticos. Todos os entrevistados mencionaram a dificuldade que há no dia a dia quando tratam de assuntos atinentes aos direitos humanos. Então, essa dificuldade foi bastante relatada e precisa ser, evidentemente, superada, né, para que a gente possa fazer uma boa política de educação em direitos humanos. Quais desafios a gente encontra diante desse cenário? Primeiro que há um baixo uso dos documentos nacionais orientadores. Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, Diretrizes Nacionais de Educação e Direitos Humanos, são os principais documentos e foram pouco mencionados na entrevista. Então, a gente precisa entender por que esse tão baixo uso dos documentos nacionais. Além disso, a gente notou nessa multiplicidade de conceitos de educação e direitos humanos, e aí nós nos perguntamos, é possível pensar uma definição comum para a EDH, apesar das diferenças regionais, que são, sim, importantes e devem ser consideradas? Além disso, a gente vê a carência de indicadores da eficácia da implementação da educação de direitos humanos e o problema da pessoalização, né? Que às vezes há uma pessoa, e no seu relatório isso também, né? Olha, eu sou a única pessoa que entende o EDH aqui. Se eu sair, acabou a EDH na secretaria. Então, isso é um problema também que precisa ser enfrentado. É preciso ter uma carreira, né, em direitos humanos e também em educação em direitos humanos. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco do banco de dados que resume todas essas informações e condensa ali de maneira interativa tudo isso. Vou colocar aqui o banco de dados. Então, aqui nós temos o banco de dados com o mapa da EDH no Brasil. Aqui ao lado, essa timeline do governo federal que tem as informações do governo federal. Então, quando a gente clica aqui, a gente lê, né, a secretaria, a CECADI foi encerrada, o Pacto para Educação e Direitos Humanos, Pacto Universitário para a EDH foi encerrado, etc., né? Então, aqui por meses. A gente colocou também aqui o nome das pessoas que ocuparam, né, cargos na linha direta para a EDH, então o Ministério, Secretaria de Proteção Global, Diretoria de Promoção e EDH e Coordenação Geral de EDH, e mostramos a dança das cadeiras que houve nesse período, um pouco do perfil também dessas pessoas. E aqui ao lado o mapa com os graus de institucionalização da EDH. Então, cada estado com seu grau de institucionalização. Então, por exemplo, se nós clicamos aqui no Tocantins, a gente tem todas as informações e passando o mouse aqui diz o nome, inclusive, né, do documento, do órgão. Então, documento orientador, aqui no Tocantins, o Plano Estadual de EDH do Tocantins, o órgão colegiado o Comitê Estadual de EDH do Tocantins, e quando a gente clica no izinho, nós abrimos as informações mais detalhadas, né? Seguimos aqui com as informações sobre o nome, e aqui o órgão que lida com EDH, o orçamento, o conceito de EDH que eles possuem, os temas principais e se há ou não EDH nos planos de educação.
Alguns estados possuem mais de uma secretaria. E aí, deixa eu só abrir um estado que possui mais de uma secretaria aqui. O Rio de Janeiro. E aí você pode selecionar aqui embaixo, né, a secretaria que você quer olhar. Aqui, Secretaria de Educação, e aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Aqui embaixo a gente pode também comparar nessa comparação aqui desses órgãos. Então, eu posso comparar aqui as informações que eu quero, né, inclusive mudando de órgão. E além disso, eu posso tirar e colocar o outro órgão que eu queira, né? E eu posso aqui em cima reduzir as informações que aparecem. Então, digamos que eu quero saber só sobre o conceito de EDH. Eu tiro aqui e posso comparar só o conceito desses estados. Aqui eu acrescento os temas que eu retirei, caso eu queira. Então, esse é o nosso panorama. Nosso banco de dados com todas as informações compiladas, né, e de fácil acesso ali sobre a educação em direitos humanos. Diante disso, quais são as perspectivas futuras que nós vemos? Primeiro, em termos do governo federal, é muito importante retomar o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? É um órgão colegiado que apresenta, que vai orientar, né, como é feita essa política. Além disso, a gente precisa da revisão dos documentos orientadores da EDH, precisam ser revisados, precisam ser revistos, repensados, afinal de contas, eles não estão sendo muito utilizados. E no governo federal e também nos estados, a gente precisa repensar a institucionalização da EDH por meio de legislação, para ir além dos documentos orientadores e ter, de fato, leis que incluam a EDH no cerne ali da educação, das políticas sociais. Aumento da transparência no que tange educação e direitos humanos, é preciso ter mais facilidade de acesso às informações. É muito importante que se criem indicadores e que se faça um monitoramento da EDH, que não está sendo feito. Que se acrescente um papel para a educação de direitos humanos, que é o enfrentamento ao extremismo que nós estamos vivendo hoje, principalmente com os jovens, e que seja feita uma retomada ou uma criação, nos casos dos estados que ainda não têm, de órgãos colegiados de educação de direitos humanos, porque vão justamente fortalecer ali a existência dessa política. Por fim, quero aqui agradecer, né, a todas as pessoas que participaram da pesquisa, todas as pesquisadoras, as designers que montaram tanto o documento quanto o site, e as programadoras que montaram o nosso banco de dados, implementaram as nossas ideias e conseguiram tirar do papel, né, o que a gente desejava. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Esse foi o panorama da educação em direitos humanos no Brasil. Agradeço pela atenção de vocês. E aqui ficam os nossos contatos, caso vocês queiram seguir dialogando sobre esse tema. Muito obrigado.